Olá, começamos nosso programa Aras e Raças. A cada lugar que visitamos, cada aras que vamos, cada centro, cada prova, enfim, cada um tem a sua preferência por determinada raça. E o Aras da Mata não é diferente. Apesar de receber muitos equinos, a preferência por lá é a raça quarto de milha. Hoje vamos conhecer a fundo esses equinos. Confira! Na época em que a Guerra da Independência começou, os colonizadores tinham tornado-se muito afeiçoados às corridas, que em geral eram disputadas entre 3 cavalos que corriam até 1/4 de milha. Mas outras atividades também foram desempenhadas com sucesso por estes animais. Linhagens diferentes foram sendo definidas para cada atividade. Hoje são bem distintas e têm uma seleção rigorosa, mas a principal característica do quarto de milha é a versatilidade. Corridas, provas de vaqueiros em geral e trabalho no campo. Teve bastante aceitação no trabalho e lida do campo devido à sua docilidade, robustez e velocidade. No Nordeste do Brasil, o quarto de milha tornou-se o melhor em vaquejada. No Sul do Brasil, nos trabalhos de campo, encontra-se em concorrência com o cavalo crioulo. O cavalo, todo mundo que tem uma relação com o cavalo é decorrente dessa vida do interior, que todo mundo tem um avô que tem fazenda, um pai que tem fazenda. Então, desde pequeno, a gente começa a montar cavalo, depois começa para o lado, quem vai tendo mais interesse, para o lado das provas práticas, provas esportivas. Os primeiros registros de corridas de animais que seriam formadores da raça quarto de milha em formação remontam a 1674 em Henrico County, no estado da Virgínia. Cada corrida era composta por apenas 2 cavalos que corriam pelas ruas de vilas e pistas e mesmo em clareiras em áreas desmatadas. Essa corrida de velocidade em pequenas distâncias nas primeiras colônias foi o primeiro exemplo de corrida do cavalo quarto de milha nos Estados Unidos. Na época em que a Guerra da Independência dos Estados Unidos começou, os colonizadores tinham se tornado muito afeiçoados a corridas de 1/4 de milha de distância, ou seja, 402 metros. A corrida de cavalo permaneceu numa base informal com corridas de finais de semana, em centenas de pequenas pistas que surgiram como pioneiras, e assim continuou por vários anos, difundindo-se pelos Estados Unidos. Eu acho que eu gostei muito porque é um cavalo tranquilo quando você quer que ele seja tranquilo, né? E ele é ágil e tem velocidade quando você precisa também. Então é um cavalo que me atendeu muito, que quando você quer adrenalina ele te proporciona, né, nas provas aí de velocidade, que a gente corre muito tambor, timpene, né, que são exige velocidade do animal. E é um cavalo que quando você solta a rédea, ele anda a passo, tranquilo. Você tem confiança de colocar uma criança para andar. A gente tem várias crianças que treinam conosco aqui. E isso eu achei muito interessante na raça. Na realidade, a musculatura desses cavalos foi feita para uma explosão violenta de velocidade, porém, num curto espaço de tempo. Por isso o nome do cavalo, 1/4, quarto de milha. Então, esse é um cavalo ideal para corridas, porém curtas, e também para provas de velocidade, de explosão, como balizas e tambores. Hoje em dia, os cavalos quarto de milha são conhecidos mais como um cavalo de amostra, como um cavalo de raça, concorrente do rodeio e cavalo para a família. Não são mais usados tanto para trabalhar em fazendas, pelo menos não na grande parte deles. Cavalos quarto de milha competem em eventos por todo o mundo. Em alguns eventos, os competidores podem ganhar bastante dinheiro. Muitas pistas de corrida oferecem aos cavalos uma variedade de modelos de pista, basicamente. Como já dito, estas corridas chegam às casas de milhões de reais para o vencedor. Esses cavalos estão sendo treinados há bastante tempo nas pistas de equitação e de lazer para unidades de polícia montada. A gente tem um garanhão aqui, um garanhão novo, que a gente apostou nele, compramos ele, ele tinha 6 meses de idade, até foi uma história muito engraçada,
que a gente comprou um cavalo no leilão como se fosse um garanhão, chamado Brother Shade. E chegamos no Aras para pegar o Brother, a gente olhou o cavalo castrado, erro da leiloeira. Aí, conversa daqui, ajeitamos com o Aras falou, não, para vocês não ficar assim, a gente ter uma imagem tão ruim da gente, a gente tem um potro ali, que vai ser um belo de um garanhão e tal, tem outros potros, vocês querem ir lá, a gente negocia e tal. Aí ele estava no pé da égua, eu bati o olho nele, um potro tordilho, estava meio cabeludo e tal, eu falei, não, eu quero aquele potro ali. Aí o Zé Wilson falou, não, vamos pegar o castanho, é bem um cavalo mais forte, acho que vai dar mais resultado. Eu falei, não, vamos levar o tordilhinho. É um potro filho do El Shade Zorreiro, em égua Rob Top Cold. O El Shade Zorreiro não estava tão no auge nessa época. Ele tinha 6 meses de idade, quando ele inteirou 1 ano de idade, o El Shade Zorreiro, 3 filhos dele foi campeão do Potro Futuro, 1º, 2º, 3º lugar. Então aí o El Shade já foi visto com outros olhos já a partir disso aí. E depois disso aí o El Shade Zorreiro é número 1 já uns 3, 4 anos seguidos pela BQM. E a avó dele, que é filha a mãe dele que é filha do Rob Top Cold, o Rob Top Cold hoje é o 2º nas estatísticas para cavalo de tambor hoje no Brasil. Então ele tem o pai número 1 e a mãe, que é filha do Rob Top Cold, está em 2º. Então é um cavalo que a gente aposta muito nele, que chama Dragon Force. É um cavalo de gênio forte, é um cavalo, mas ele montou, é um cavalo assim que parece que está adivinhando o que a gente quer. Eu acredito nele igual eu acreditei no Pepe. Aqui, igual eu passei ele no tambor, já tinha uns 40 dias que ele não via tambor, estava só galopando. Tudo você vê que é um cavalo honesto na mão, um cavalo que não tem covardia, é um cavalo bem honesto, que eu acredito muito nele. Eu montei também no Red. O Red é irmão do Pepe por parte de pai. É filho do Johnny Barsan, em égua de conformação, com trabalho. Então ele é a mãe dele é Mr. Partry com o Conclusion. O Conclusion é uma linhagem de conformação, mas porém deu muitos cavalos bons de trabalho. É um cavalo que já tem alguns títulos já, é um cavalo mais maduro, mas a gente aposta muito nele, é um cavalo que tem uma conformação muito boa, uma docilidade que a gente preza muito aqui nos Garanhão. É cavalo de índoles boa, de calcense para aquela modalidade e principal é docilidade. E aquele que ficou solto, qual é? Aquele é um potro que a gente está investindo também, que a gente não tem nenhum animal de linhagem de corrida aqui no Aras. Aí a gente adquiriu aquele potro, que a gente está apostando também, é uma aposta do Aras, é um cavalo de linhagem de corrida fechado. Quarto de Milha é o primeiro de todos os cavalos americanos de raça. É tido como o mais popular do mundo. Mais de 3 milhões estão registrados na American Quarter Horse Association, fundada em Fort Worth em 1941. Usualmente é harmoniosamente troncudo, mesmo quando especializado em corridas. A cabeça é ampla, com orelhas pequenas e focinho estreito, após ganachas bastante largas. Não é recomendável que tenha cernelha proeminente. Sua grande característica é a potência dos quartos traseiros, como glúteos fortemente desenvolvidos sobre a garupa. Esta raça foi desenvolvida pelos norte-americanos para a lida nos tempos da colonização e se tornou excelente carreirista para distâncias curtas, além da inteligência e destreza para provas funcionais. Hoje conhecemos a raça Quarto de Milha. Amanhã vamos voltar para conhecer provas e competições adequadas para essa raça. Até lá, tchau!